Se não tem dúvida, eu vou complicar um pouquinho mais. Eu coloquei duas forças colineares. A força da mola e a força do meu dedo. Mas nem toda força é paralela ao deslocamento. Exemplo extremamente simples. Movimento circular. Eu tenho uma força atuando no meu corpo? Sim, posto que há uma variação da velocidade. Eu tenho uma variação de energia cinética do meu corpo? Concordo que a força que está atuando aqui em cima é igual à força que estou mantendo aqui no fio? Eu tenho força, tenho deslocamento? Nesse caso, aqui onde estou aplicando a força, não. Então, meu trabalho aqui é zero. Portanto, a variação de energia cinética nesse sistema é nula, apesar de eu ter uma força atuando aqui no meu ioiô. Lembrem, uma componente perpendicular da força não altera o módulo da velocidade, altera apenas a direção dela. Pegamos uma trajetória qualquer de uma partícula. Nesse ponto aqui, por exemplo, ela tem uma velocidade v. Sobre ela atua uma força F. Essa força F eu posso decompor em duas componentes. Uma paralela, aqui a V, e uma normal, a V. A componente normal realiza trabalho? Ela vai adicionar um elemento ΔV perpendicular ao meu elemento V. E lembrando da aula de movimento circular, esse elemento ΔV perpendicular a V, no limite em que ele vai ao infinitésimo, o que ele faz é mudar a direção do meu vetor, sem mudar a amplitude. Ela não muda módulo de V. Ou seja, V escalar. Portanto, não vai mudar V quadrado. E é essa componente aqui que altera V. E suas funções correspondentes. Se ela não muda V quadrado, ela não muda a energia cinética. Ela não contribui para a variação de energia cinética e variação de energia cinética está associada ao trabalho sobre a partícula. Uma forma elegante de escrever isso é se lembrar que essa velocidade V corresponde ao limite do deslocamento ΔL dividido por ΔT quando ΔT vai a zero. ΔL é o deslocamento da partícula.
Está aqui o ΔL. Ele é paralelo a V. Ele é tangencial à trajetória. E como é que você tira, matematicamente, a contribuição de F paralela a ΔL? Você tira um produto escalar. Força, produto escalar, ΔL. Isso aqui vai ser justamente sua contribuição de força V paralela à velocidade vezes o ΔL escalar. Em termos de integral, é a integral de uma posição RI inicial a uma posição RF final de força escalar dl. Isso aqui é uma integral de linha. Horror dos horrores, vocês vão aprender isso em cálculo 3. Pânico! A gente não vai dar nenhuma trajetória muito complicada quando a gente der. A gente vai entrar mais com isso na próxima aula, no segundo bloco. Mas a gente pode trabalhar com uma força constante e uma trajetória retilínea para simplificar as contas, para simplificar a vida. Sobretudo, o que tem aqui é esse conceito. Se você faz esse cálculo dessa integral dessa força F, no caso aqui desse deslocamento, a normal contribui? N produto dl para cá ou para cá é igual a zero. São ortogonais, então o produto escalar é nulo. Força de atrito contribui. Ela é paralela. E a força peso? Ela é projetada. Por isso que aparece um termo que é justamente mg seno de θ. Por que seno? A gente definiu esse ângulo θ. O seno de θ é o cosseno desse ângulo φ. A projeção dele ao longo da trajetória. Justamente usando esse recurso, você quantifica quanto cada força contribui para o seu problema. Então não vale apenas quanto vale a força, não vale apenas a pergunta se a força envolve deslocamento, mas qual a orientação da força com relação à trajetória. Ela pode simplesmente mudar a trajetória, mas não mudar o módulo da velocidade, não contribuir para a variação da energia cinética. Retomando aqui o nosso probleminha. Nesse instante, estou realizando o trabalho? Sim ou não? Vamos lá. Apelando ao clicker. 1 para sim. 2 para não. Realizo o trabalho? Ok. Onde estou aplicando força aqui? Com a minha mão direita. Na ponta do fio, certo? Existe uma força. Se eu solto, ele vai embora. Então eu mantenho uma força aqui. A melhor demonstração de que existe uma força é um dinamômetro.
Ok? Concordam que há uma força aqui na ponta. Mas estou realizando trabalho aqui na mola, ou a mola realiza algum trabalho? Há deslocamento? Se não há deslocamento, não há trabalho. Ok? Se eu aumento aqui, e agora? Realizei trabalho? Pois é. Teve força e teve deslocamento. O que aconteceu? Se eu realizei trabalho, a energia cinética aumentou. Como é que está a minha velocidade aqui em cima? E agora, se eu pego e estou realizando trabalho, ok? Tem força, teve deslocamento. Mas a força para baixo, o deslocamento foi para cima. Portanto, a integral aqui é negativa. O que aconteceu com a energia cinética? Diminuiu. Mais uma vez, estou aplicando força na direção do deslocamento. Energia cinética aumentou. Agora eu solto, a energia cinética diminuiu. Ok? Bom, claro que está aqui que a trajetória ela deixa de ser circular, enquanto estou puxando, ela passa a ser uma espiral. A minha força ela é sempre central. Mas ao invés dele ter aqui isso aqui já foi suficiente? Minha força sempre aponta na direção da origem, mas a trajetória do corpo não é mais um círculo, mas está espiralando. Então, o DL forma um ângulo aqui com a minha força F. Não é mais 90 graus. Senão, não realizaria trabalho. Mas à medida que estou puxando, meu DL tem uma componente radial, além da componente tangencial ao círculo. Essa componente angular. Por conta dessa componente radial, ele está se aproximando e por conta disso que eu tenho trabalho realizado sobre o corpo. Ok? Dúvidas? Mais uma vez, clicker. São lembrados da frase de Chuck Norris. Chuck Norris não faz flexão de braço, ele empurra a terra. Ok? Pessoal, estou realizando trabalho sobre a mesa? Sim ou não? 1 para sim, 2 para não. Ontem eu não fiz pilates, tá? Preciso inserir exercício de alguma forma ao longo da minha semana. Por que vocês estão dizendo que não? Hã? Não há deslocamento da mesa. Então, apesar de estar sentindo força aqui na minha mão, podem ver que está mais claro aqui, o sangue saiu da região, está amassado ainda. Não tem deslocamento. Então, tem força aplicada, mas não tem trabalho realizado sobre a mesa. Então, eu não estou realizando trabalho, apesar de ter me cansado. Podemos recompor o sistema e pensar aqui no meu tronco e o meu braço. O meu braço está realizando trabalho no meu tronco? Ok? Pense aqui na força sendo aplicada no ombro. E essa força aplicada no ombro está produzindo um deslocamento. Quem aplica a força? O meu braço. Então, eu tenho o trabalho realizado do braço em cima do conjunto, meu tronco até os meus pés. Ok? Trabalho depende de onde é aplicado, se há deslocamento enquanto é aplicado e qual a direção em que ele é aplicado. Falta provar uma coisa.
tem essa integral de linha, né? Posso usar o teorema trabalho de energia cinética aqui? Dá para provar isso matematicamente? O trabalho é definido então como o deslocamento de uma posição inicial à final dessa integral de linha. Ou, lembrando que força é igual a massa vezes aceleração, a integral de massa vezes dv dt dl. O mesmo argumento que eu fiz antes para o escalar, eu posso aplicar aqui. Lembrando justamente que V é igual a dl dt, eu posso substituir aqui massa dv dt vezes meu dl substituído por v dt. E agora é a hora que a gente ouve um grito no IME. É o mesmo raciocínio que a gente usa quando lida lá com aqueles elementos finitos. Bom, tudo bem, mudo meus limites de integração, VI a VF, e tenho M, V escalar dV. Antes tínhamos V escalar vezes dV escalar. Aqui tem um vetor V escalar vetor dV. Como fica isso? Bom, a álgebra linear vem em nosso auxílio. Se lembrarmos que módulo do vetor V ao quadrado é igual a V escalar V. O que acontece nesse caso? D dt desse módulo de V ao quadrado vai ser igual a V dv dt mais dv dt vezes V. Primeiro vezes a derivada do segundo mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Ou 2 V dv dt. Agora, módulo de V quadrado também pode ser escrito como escalar V elevado ao quadrado. Aqui eu tenho produto vetorial e aqui eu tenho escalar V vezes escalar V. Quanto é que vale d dt de V quadrado? Dois V dv dt, regra da cadeia. Derivada de V quadrado, explicitamente, em V dv dt, ou seja, 2V dv dt. Ora, mas se isto aqui é igual a isto aqui tem que ser igual a isto. Portanto, isto deve ser igual a 2V dv dt. Tanto faz eu trabalhar aqui com os escalares, quanto com o produto vetorial, no que tange aqui a esse vetor. Dá na mesma trabalhar com isto ou com isto.
Então, essa integral de linha torna-se uma integral envolvendo escalares. Velocidade inicial e velocidade final. Portanto, a variação das energias cinéticas. Olha que bonito! Estou acoplando a variação de um escalar associado ao movimento, energia cinética, com uma integral de linha, envolvendo aqui um produto de vetores calculado nos extremos de duas posições, inicial e final, no espaço. Ou seja, vale em 3D. Um último ponto. Para não ter dúvidas sobre o que a gente pede quando falamos de uma integral. Fizeram o exercício 26 da lista? A descrição é que uma menina empurra um trenó de 10 quilos em um lago congelado. Alguém aqui já viu um lago congelado? Ok? Poderia pensar, já viu um lago congelado? Pois é, eu nunca vi. Poderia pensar uma menina empurrando um skate com peso de 10 quilos em cima. No Ibirapuera é fácil pensar nisso. Mas a ideia justamente é que você pode desprezar a força de atrito e você tem aqui um trabalho descrito por uma função como esta. Ele sobe até x igual a 8, e depois reduz até x igual a 12. Primeira pergunta. Qual que é o trabalho realizado de 0 a 8 metros? Claro, poderíamos estabelecer aqui nesse gráfico qual que é a função f de x. Nós não precisamos fazer isso, queremos só saber a área. O trabalho vai ser a área embaixo da curva. Nada mais é do que a base, 8 metros, vezes a altura, 10 newtons, dividido por 2. 40 newtons vezes metro. Vamos pensar, qual é a unidade que nós estamos falando aqui? Joule. Assim como a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado, força, que é a massa vezes a aceleração, vai ser medida em quilogramas, metros por segundo quadrado, que recebeu o nome óbvio de Newton. O trabalho, que vai ver a força vezes a distância, corresponde a quilogramas, metros quadrados por segundo quadrado, ou Newton vezes metro, ou Joule, ou em francês, Joule. Justamente associado ao nome do pesquisador que relacionou trabalho mecânico com variação de quantidade de calor. Um equivalente mecânico da energia térmica. Então, temos um trabalho de 40 joules. No trecho de 8 a 12, é essa área aqui. Hã?
dá a mesa. Como é que faria? Por integral, você vai pegar esse trecho aqui e descrever aqui a força como 10 sobre 8 vezes x. Ok? Quando x for igual a 8, força de 10 newtons. Depois achar a função correspondente aqui do outro lado. Nesse outro trecho, uma força que vai ser igual a 10 sobre 4 vezes x, com o sinal de menos na frente, mais um termo F0. Tem que propagar isso. Vai ser 10, 20, 30. Newtons. Então você vai ter essas funções, acha as primitivas e acha a variação de extremo a extremo. Hã? Por que 30? Porque ele está aqui em 8 com 10. Você tem que propagar para saber quanto valeria essa reta quando x é igual a 0. Então, como está variando aqui 10 a cada 4 metros, então, para acertar essa condição aqui, precisa desse termo. Mas pode ser, nesse caso, que você tem um gráfico que é um polígono, é a área embaixo, 4 metros vezes 10 newton sobre 2, portanto, 20 joules. E qual é o trabalho total? De 0 a 12. Nada mais é do que a soma das áreas. Os 40 mais 20. No caso da integral ali, você somaria as duas integrais, né? Exatamente. Quer dizer, você vai integrar um primeiro trecho, de 0 até 8, que você tem esta função descrevendo o seu problema. Você vai ter uma primeira integração e vai pegar essa área. Aí depois você tem um segundo trecho, você vai fazer a integração desse trecho e calcular essa área. E a área total vai ser a soma das duas integrais. 0 a 8 mais 8 a 12. 40 newtons mais 20 newtons. Oba! 40 joules mais 20 joules. 60 joules no final. Simples, ok? A matemática aqui está mais para dar fundamento para o que vem a seguir. Para você lidar com funções mais delicadas, funções mais específicas do que simples polinomiais, simples potências de x. É justamente o uso dessa noção de trabalho e energia que permite você lidar com problemas mais complexos. Vai permitir você trabalhar com problemas envolvendo a mecânica quântica. Você não vai conseguir descrever a mecânica quântica em termos de força de uma partícula em outra. São raros os problemas em que você vai atuar dessa forma. Mas todos eles vão partir do conceito da energia total do sistema, descrita em termos de posição e velocidade dos componentes desse sistema. A energia cinética total e a energia potencial total.